O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs? O Evangelho de hoje, ele nos fala que, além da nossa família, a nossa família de sangue, que são o nosso pai da terra, nossa mãe, nós temos uma família espiritual, que é a família dos filhos de Deus. Jesus nos ensina a rezar a oração do Pai Nosso, e ele diz que o Pai não é apenas meu nem teu, ele é nosso. E que por isso nós somos todos irmãos e irmãs, filhos de Deus Pai. Esse Deus que cria essa natureza belíssima, esse mar que nos encanta, as montanhas, o verde. Deus é nosso Pai e nós somos irmãos uns dos outros. Sobretudo quando nós fazemos a vontade de Deus. Aqui nós vemos Jesus nesse evangelho, aparentemente, ele está criticando, a sua família, a sua mãe e os seus irmãos. Nós sabemos que Jesus não teve irmãos de sangue. A gente sabe que a Virgem Maria, ela deu à luz apenas uma pessoa, que foi o Senhor Jesus. Os irmãos de Jesus são seus primos. Mas ele quer dizer que quem faz a vontade de Deus, ele é sua mãe, o seu irmão, e aparentemente Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, ela está sendo colocada de lado, mas não é isso que acontece na verdade. A gente volta para a primeira leitura do livro do Gênesis, na qual nós temos, naquela linguagem de fé e de sabedoria, Adão e Eva, criados para estar junto de Deus, mas eles ouvem a voz da serpente, tipo uma serpente que fala,
Isso é uma imagem de sabedoria que reflete uma verdade de fé. O demônio, ele é um anjo caído e ele de fato existe. Os monges beneditinos nos dizem que tem dois favores que nós podemos fazer ao demônio. O primeiro é imaginar que ele não existe. E o segundo é dar muita importância para ele. O demônio, ele recebe o nome de diabo, que em grego, diabolo, significa aquele que divide, que separa. Ele é o mentiroso, é o pai da mentira, é o tentador e é também o acusador. Nos caminhos de Deus, nós sabemos quando nós estamos tomados pela paz do Espírito Santo, pelo amor e pela alegria, que nós estamos no caminho de Deus. Quando nós sentimos angústia, ansiedade, trepidação, incerteza, não é o caminho de Deus. Porque vem o acusador, o tentador, para Eva, cujo nome significa, Eva significa em hebraico, mãe de todos os seres vivos. Chega para ela e fala: "Ô Eva, pode comer da árvore, pode desobedecer a Deus, porque Ele mandou vocês não comerem da árvore, porque vocês serão como deuses." E aí é a tentação maior do ser humano, querer viver a vida sem Deus. Mas se Deus é o Criador de tudo, se Deus é o nosso Criador e nos faz do humus da terra, como é que nós vamos viver sem Deus? Essa é a definição da palavra humildade. A gente se reconhecer criatura de Deus, feitos do humus da terra, e que precisamos adorar o nosso Criador. Mas veio o orgulhoso do demônio, que na sua soberba disse não ao plano de Deus. E aí tem a figura de São Miguel Arcanjo, né, que derrota no céu os anjos rebeldes. Miguel significa quem como Deus. Esse demônio, Satanás, Lúcifer, diz: "Não servirei", e caiu, foi precipitado ao inferno, as partes inferiores da existência. E ele quer que nós também estejamos com ele, derrotados, longe de Deus. Mas como viver longe de Deus? Se a nossa alma tem sede de Deus, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por vós, ó meu Deus. E quando o homem então pecou, entrou a desarmonia no mundo, né? O pecado, o afastamento de Deus, tem como consequência a morte, né? E nós ficamos sob o domínio da serpente, de Satanás. Mas aí, Deus, que é amor, não se deixou vencer pelo nosso pecado. De um mal, Deus tira um bem ainda maior. E também nas nossas vidas Ele fala: "Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal pelo bem." Jesus vai nos ensinar a amar o próximo, a amar até mesmo os nossos inimigos, a trilhar o caminho do amor. Porque diz São Paulo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus decide enviar o seu Filho único, a sua palavra eterna, para vir nos salvar. Por isso ele recebe o nome de Yeshua, Jesus, que significa Deus salva. E imediatamente o pecado, ele nos faz nos afastar de Deus. O ser humano, Adão e Eva, se sentiram nus, sentiram a malícia do próprio coração, tiveram medo de Deus, se esconderam do Senhor. Adão, onde estás? Ele estava ali escondido, com medo. Então, eles contaram o que aconteceu, que foi a serpente que lhes tentou, e Deus faz uma promessa. Diz assim: a mulher e a Satanás: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. A descendência da mulher te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Algumas pessoas imaginam que é a Virgem Maria que esmaga a cabeça da serpente. Mas, na verdade, quem esmaga a cabeça da serpente é o Senhor Jesus. Jesus, que é o próprio Deus, que vem pela força do Espírito no seio de Maria. Indiretamente, como nós cantamos na Rainha dos Anjos, Maria esmaga a cabeça da serpente. Por isso, quando tem Maria presente no exorcismo, o demônio treme, né? Porque Maria, pela força de Cristo, indiretamente,
ela esmaga a cabeça da serpente. Mas não é exatamente Maria, é a descendência de Maria, que é o Senhor Jesus. Então a gente vê uma mulher chamada Eva, que diz não ao plano de Deus. Agora nós temos uma outra mulher chamada Maria, que diz sim ao plano de Deus. Pelo não vem o pecado, pelo sim dela vem a graça, vem o amor, vem a salvação. Ela é a cheia de graça e deseja que nós também estejamos cheios da graça de Deus. Ela que é a nossa intercessora. E nesse sentido nós vemos hoje no Evangelho Jesus sendo criticado pela sua família, criticado pelas pessoas que veem Jesus fazendo sinais, milagres. Jesus transforma água em vinho, caminha sobre as águas, multiplica os pães, faz os paralíticos andarem, cura os leprosos, os surdos escutam, os mudos voltam a falar, os mortos voltam à vida. O filho da viúva de Naim fala: jovem, levanta-te. E o rapaz volta à vida. Os fariseus, que o nome fariseu tem essa conotação negativa, né? Você fala, seu fariseu, né? É um hipócrita. Ele está tomado por Beelzebu. Só pode ser Beelzebu que está fazendo ele fazer esses milagres. Aí Jesus explica, com uma parábola: não se pode entrar na casa de um homem forte sem o amarrar primeiro, né? Jesus não opera pelo poder de Satanás, ele opera pelo poder de Deus, pela força do Espírito Santo, porque ele veio justamente para nos libertar do poder de Satanás, veio nos libertar da força do pecado e veio, com a sua morte e a sua ressurreição, destruir a morte. Agora em Cristo nós temos a vida de novo em comunhão com Deus. Por isso que em toda Páscoa a igreja canta na vigília pascal: ó feliz culpa que nos valeu tão sublime redentor. Porque foi pelo pecado de Adão e Eva que Deus manda Jesus ao mundo, e em Cristo nós somos uma nova criação. Agora as coisas são melhores ainda, porque Deus não se deixou vencer pelo mal, mas venceu o mal com o bem. Então, o demônio é um cachorro acorrentado. Só se machuca quem se aproxima dele, pelo pecado, que Jesus já o acorrentou. Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu o pecado. Que nós então saibamos trilhar esse caminho. Lembrando, Jesus então, ele exulta a sua mãe no Evangelho, porque não houve nenhuma mulher que tenha feito a vontade de Deus de uma forma mais perfeita que a Virgem Maria. Ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. E Maria foi aquela que mais perfeitamente fez a vontade de Deus. Quando veio o anjo Gabriel, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, a vossa palavra. Maria também na cruz, ela recebe o mandamento do seu filho. João e Maria, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E ela tomou João como seu filho, e nós todos somos representados em João como filhos de Maria, que nós somos a igreja, e Maria, mãe de Jesus, é a mãe da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Que nós então, com Maria, saibamos também fazer a vontade de Deus e façamos parte, né, desse povo salvo, desse povo feliz e bem-aventurado, dos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.